Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Gramática Nossa de Cada Dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o João Paulo, estudante de Letras Português. E hoje eu trouxe mais uma aula muito boa aqui para vocês. Ainda não é aquela aula de questões de vírgula que eu prometi para vocês. Essa aula ainda vai vir aqui, vai ter essa aula, que eu vou resolver algumas questões. Só que a aula de hoje é uma aula muito boa, muito importante, que vai te ajudar a direcionar os seus estudos, que é sobre como você vai estudar gramática, como você estuda a gramática. Vou tentar passar uma sequência de conteúdos aqui, como você vai estudar para te dar um direcionamento legal para você conseguir estudar da melhor forma e aprender da melhor forma os conteúdos. Então, eu preparei alguns slides aqui. Vou explicar tintim por tintim como você vai estudar. Então, vou colocar aqui os slides para vocês explicar como estudar gramática, que aqui eu acho que eu acho que esse seja o melhor caminho para estudar. Então, a gramática, ela é dividida, ela tem uma divisão. A gramática, ela é dividida em fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. São 5 partes da gramática. Então, como você vai estudar, como você vai começar a estudar? Então, você começa, primeiramente, assim, é recomendado você começar lá na fonologia, depois você vai para morfologia, depois para a sintaxe. Aí, quanto à semântica e estilística, não tem uma ordem para você estudar, uma ordem certa. Você pode estudar elas durante essas duas partes, durante as outras, que elas são partes que não são muito longas, elas não são longas. E elas vão te ajudar bastante na interpretação de texto. Então, aqui, vamos lá analisar, se a gente for parar para analisar o primeiro contato que a gente teve com a língua portuguesa, como foi? Foi de forma fonológica, porque a gente ouviu as pessoas falarem. Na nossa casa, a gente ouviu nossos pais se comunicando em português. A gente escutou eles falando, parentes, a gente foi escutando. Depois a gente foi para a escola e a gente na escola a gente aprendeu as letras, a gente aprendeu a juntar as letras e formar as sílabas. Aí fomos avançando aos poucos, aprendemos as palavras. Aí depois a gente já entrou no conteúdo de morfologia. Aí chegou uma hora que a gente já estava tão experiente, que a gente já sabia ler, a gente sabia escrever. Aí já fomos logo, já tínhamos conhecimento das palavras e já fomos avançando lá para a sintaxe. Aí assim, a dica assim, que eu tô dando, assim, uma dica esperta para você, dica boa. Quando for estudar, tenta seguir essa ordem, porque facilitará bastante, vai facilitar muito os estudos de vocês. Por quê? Há muitos conteúdos na gramática, eles estão um depende do outro. Então, por exemplo, se você não domina a morfologia, você não vai conseguir entender a sintaxe. Porque para você entender a sintaxe, você precisa de conteúdos da morfologia, que são conteúdos base, para você avançar para a sintaxe. Aí aqui, na fonologia, vou falar mais ou menos, resumindo, o que que você pode encontrar, que você vai ver mais ou menos nessa parte da gramática. Então, lá na morfologia, a gente vai estudar os sons que emitimos na fala. A gente estuda os fonemas, os denominados sons. Aí esses sons são denominados fonemas, então a gente estuda os fonemas. É o que você estuda aqui nessa parte, o som e a letra. Aí você vê nessa parte os dígrafos, o que é vogal, o que é semivogal, o que são as consoantes. Aprende sobre ortografia, sabe? Aquela parte que você aprende, essa palavra ela é escrita com G ou com J, com X ou com CH. Não, você aprende sobre ortografia. Não só isso você vai ver em ortografia. Aí você vai ver as sílabas, você vai entender que elas podem ser tônicas ou átonas. Você vai aprender a realizar de como fazer a divisão silábica das palavras, como eu divido uma palavra em sílabas. Aí você vai, quando você aprender as sílabas tônicas, você vai ver que elas podem ser oxítonas, paroxítonas e hiperparoxítonas. Que eu falando aqui, você deve lembrar dessa parte lá.
Você deve estar ouvindo da sua memória algumas coisas. Aí você vai aprender, depois que você aprende isso, você aprende a acentuação gráfica e as regras. Então, como acentua a palavra, se a palavra tem acento, se a palavra não tem acento. Aí você viu a fonologia lá, aprendeu toda essa parte. Parece muita coisa, assim. É, de certa forma é muita coisa, mas você vai desinchando, vai estudando, vai avançando, vai ficando mais fácil. Aí você chega lá na morfologia, depois que viu fonologia, na morfologia você vai estudar ela estuda a forma das palavras. Aí a gente utiliza 2 princípios para realizar isso tudo lá, que você vai utilizar 2 princípios para realizar isso tudo. A estrutura das palavras. Então aqui você estuda os morfemas, os chamados morfemas, desinências, radicais, afixos, que dividem-se em prefixos e sufixos. Olha, gente, eu tô falando aqui esses nomes todos, parece muita coisa, não é para assustar vocês, é só para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar, do que vocês vão estudar, qual vai ser a caminhada de vocês nessa jornada para vocês estudarem a gramática. E não, a jornada não encerra, não vai chegar um momento que você vai parar de estudar. Você sempre vai estar em constante aprendizado, sempre vai ter algo diferente para você aprender, algo novo. Isso é legal, você sempre vai estar estudando. Um eterno aprendiz. Aí você vai estudar 6 processos de formação de palavras. Os 6 processos de formação de palavras. Aí você vai ver a derivação que ela apresenta mais 6 processos. Aí as subdivisões, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, imprópria, regressiva. Aí a sigla, o hibridismo, a abreviação, a composição, e aí vai ver a composição que apresenta mais 2 subdivisões, justaposição e aglutinação e a onomatopeia. Aí vai ver as classes gramaticais, que você deve lembrar. Das classes gramaticais é um conteúdo que a gente lembra mais. As 10 classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numerais, pronomes numerais. Verbo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Olha, gente, vou falar mais uma vez aqui, eu não estou falando tudo isso para assustar vocês, para causar pânico, para vocês falarem: "Nossa, meu Deus, é muita coisa, como que eu vou estudar tudo isso?". Mas é para vocês terem uma noção e direcionar o estudo. E você estuda a classe pa e aí você vai ver as 10 classes de palavras. E quando a gente estuda as classes de palavras, quando a gente está estudando esse conteúdo, o importante, assim, eu acho que é importante a gente entender o conceito de cada uma delas, antes de querer ficar decorando nomenclaturas, nomes. Assim, é importante que você entenda o conceito de cada classe, porque vai ficar muito mais fácil. Então, se você pega e entende que o substantivo dá nome às coisas, fica mais fácil. Que o verbo, que o adjetivo, ele indica uma característica, vai ficando mais fácil se você entender o conceito. Aí você estudou toda a morfologia e você vai passar agora, tá ok, passou para a sintaxe. Que a sintaxe, ela estuda a função. E a sintaxe, ela é considerada uma das partes, eu acho também, uma das partes mais complexas da gramática. Assim, uma das partes mais difíceis, assim, complexas de estudar, mas é uma das partes, mas é a parte que eu mais gosto da gramática, mas ela é mais complexa. Então, ela estuda a função. O que seria isso? Vou exemplificar para vocês. Imagina que a morfologia e a sintaxe, elas vão me estudar. Pegou eu e vai me estudar. A morfologia, ela estuda a forma. Então, em qualquer situação, eu serei um ser humano e eu serei homem, isso nunca mudará. Nunca vai mudar, vai continuar assim, a forma não muda. Aí a sintaxe, ela estuda a função, ela vai pegar e vai me estudar. No momento, agora nesse momento, eu estou iniciando uma aula para vocês. Eu estou criando conteúdo, ministrando uma aula. Então, vamos dizer assim que eu sou um professor, porque eu estou dando uma aula, estou ensinando. Ou estou criando conteúdo, estou sendo um criador de conteúdo. Então, essa é a minha função no momento. Se eu for falar com a minha mãe,
Se eu for falar com a minha mãe, minha função muda para de filho. Se eu estou na escola e vou falar com a professora, se eu estou na verdade, que eu já estou na faculdade, se eu estou na faculdade e vou falar com a professora, minha função ela muda para a de aluno, então a função ela muda de acordo com o contexto. Que quando você estiver estudando sintaxe, assim, análise que é a parte que a gente lembra muito, fala sintaxe, a gente lembra da análise sintática. Você vai ouvir muito falar do bendito contexto. Aí na sintaxe você estuda lá frase, oração e período, o que que é esses 3, você vê quais são os termos essenciais da oração, sujeito, predicado, os termos integrantes, complementos verbais, complementos nominais, o agente da passiva, e os termos acessórios, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Que assim, eu acho que vocês devem ter na memória essa parte que da análise sintática. Assim, que eu acho que muita gente tem dificuldade, teve dificuldade, sim. Assim, é normal ter dificuldade, que a gente aprende lá, que chega lá no 7º ano, a gente começa a ver isso lá no 6º ano, acho que mais ou menos no 7º ano. Não, começa a ver no 7º ano, aí depois retoma, aí depois vai retomar lá no ensino médio e tal, essa parte. Assim, que parece difícil, mas você começa a estudar. Se você tem uma boa base da morfologia, essa parte você vai tirar de letra. Assim, vai ficar muito fácil, vai ficar fácil para vocês. Aí depois que você estudou o período simples, da análise, essa parte mais de análise sintática, você vai e já avança para o período composto. Então você vê aquela parte que tem lá as orações coordenadas, que dividem-se em assindéticas e sindéticas. As orações subordinadas, substantivas, adjetivas e as adverbiais, são 3 tipos. Que essa parte das orações é uma das partes que eu mais gosto de estudar, que eu acho muito gostosa de estudar, mas muita gente acha um bicho de 7 cabeças, acha difícil. Acha difícil estudar, mas assim, se você começa a estudar, no começo fica difícil, é difícil mesmo. Não vou falar que é fácil, que é moleza não, porque eu estaria mentindo, romantizando a dificuldade. Não é isso que eu quero fazer aqui, eu quero mostrar a gramática de uma forma mais simplificada para vocês, mostrar que ela não é tão difícil quanto parece. Aí essa parte, se você tem uma boa base você tem uma boa base da morfologia e se você tem uma boa base do período simples, vai ficar fácil para vocês estudarem essa parte das orações. Aí depois você vai viu as orações, você vai para a colocação pronominal. Vai para a colocação pronominal, que seria aquela partezinha que a gente vê quando colocar o pronome, se é no começo, e aquela parte da vez que você vai falar chamou-me ou me chamou, mais ou menos. Aí depois você vai para concordância verbal e nominal. Aí depois você vai para regência verbal e nominal. Que é aquela parte que entra assim no estudo, que aí você vê regência verbal e nominal. Aí você estuda a crase, quando ocorre crase, quando você vai usar acento grave, se determinada palavra vai ter crase ou não. Seria essa parte. Aí também você já estuda aquela parte de aí você já faz aí tem alguns conteúdos que você também já vai ver nessa parte, que você pode ver nessa parte. O uso da vírgula, que eu já tenho uma aula aqui no canal, vou deixar na descrição, que já tem uma aula muito boa de vírgula aqui no canal, que aí são conteúdos que você vai ver depois que você já dominou outros conteúdos, você já teve a base, já foi avançando, você vai para esses outros conteúdos. Então, outros conteúdos, então uso de vírgula, como o hífen, que depois do novo acordo ortográfico, algumas regrinhas de hífen mudaram, algumas coisas, e eu pretendo também fazer uma aula sobre isso, o que que mudou com o novo acordo ortográfico, porque tem muita gente que que estudou antes do novo acordo ortográfico e às vezes não se atualizou, tem dificuldade, então vai ter uma aula sobre isso para ajudar vocês, né, gente. Então, você estudou a sintaxe, aí você já estudou a sintaxe. Aí chegou na semântica, que foi o que eu falei, você pode estudar durante, você pode deixar para estudar depois que você estudar as 6 partes, ou você pode estudar durante também, que ela é bem não é muito complicada não.
de estudar, não é complexa. Aí na semântica, você faz a análise. O que que a semântica faz? Ela analisa a relação entre o sentido e entre o significado e o sentido das palavras de um contexto. Que um contexto seria a situação. Uma situação e ela vai analisar dentro daquela situação, por exemplo. Aí o significado ele é diferente do sentido. Então, o significado ele não muda, ele não costuma mudar. Assim, não vou falar que não muda, porque a gente não pode falar que não muda porque é uma afirmação muito forte. Sim, né? Mas em geral ele não muda. Ele é o sentido denotativo, que o sentido denotativo começa com D. De verdade, do dicionário. Do dicionário. E, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a palavra pepino. Pepino. Ele é um fruto comestível da família das cucurbitáceas que se consome em salada ou em conserva, que esse é o sentido, que esse é o que está no dicionário. Se eu digo, vou à feira e comprei pepinos, fui à feira e comprei pepinos. Se eu falo isso para alguém, a pessoa vai imaginar que eu fui na feira e peguei um legume lá, peguei vários pepinos que eu ia comer, certo? Já o sentido, ele se adapta ao contexto das frases. Por exemplo, eu chego em casa, por exemplo, a mulher chega em casa e fala assim, aí o marido dela pergunta: Ai, oi amor, como foi no trabalho? Ela fala, só pepino para resolver. Nessa frase, o pepino tem sentido de problema, teve muito problema para resolver. Teve muito problema no trabalho para resolver. Ela não vai falar isso, mas vai imaginar que ela teve que lidar com muitos legumes no trabalho. Então percebe essa diferença do sentido e do significado? Aí a semântica, ela vai começar os estudos na linguagem. Aí a gente vê lá a linguagem verbal e não verbal, e a gente compreende não só as diferenças, mas como as duas se complementam em alguns tipos de texto. Então, linguagem verbal é aquela linguagem que só tem escrita. Então, você pega e vê lá no. Você entrou no elevador do prédio e viu um aviso de uma assembleia que vai ter. Então, uma linguagem verbal, que está todo somente escrito. A linguagem não verbal, uma imagem, você vê uma foto na internet, ou uma foto, você vê uma foto você vê uma foto de uma paisagem, é uma linguagem não verbal. E linguagem verbal e não verbal é quando as duas se complementam. Por exemplo, uma história em quadrinhos. Numa história em quadrinhos, você tem linguagem verbal e não verbal, que tem o texto e tem a imagem. Uma charge tem um texto e geralmente tem um texto bem curtinho, geralmente a charge é só um quadrinho. Geralmente a charge é só uma imagem, não são vários quadrinhos, e geralmente tem um desenho, tá, uma imagem e, e um texto, alguma frase bem, geralmente curta. Então é isso. Aí você vai ver também na semântica a língua falada, a língua escrita, você vai conhecer as variantes. Aí você vai ver a língua falada, a língua escrita, e você vai conhecer isso através das variantes, da variante padrão, que seria a norma padrão, que é a norma que segue de acordo com a gramática, e outras variantes, que é aquela parte que você vê as outras variantes. Então, as outras variantes, então, a questão social, como altera, a questão situacional, em ambientes formais se fala de um jeito, ambientes menos formais se fala de outro jeito. A idade, uma criança fala de um jeito, uma senhora fala de outro jeito. Então, todas essas questões. Aí você vê a fala e o signo também. Aí você vê lá a significação das palavras, então, aquelas coisas, o sinônimo, o antônimo, a polissemia, os homônimos e os parônimos. Tudo isso você vê na semântica. Tudo isso você vai ver na semântica. Tal. Não é muita coisa, é curtinho.
Aqui, só fazer uma correção, que eu esqueci de mudar o slide, mas aqui seria estilística, aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, não, já mudou para estilística, que eu esqueci de mudar o slide. Mudou. Aí, na estilística, você estuda o quê? A expressividade da língua. Em algumas gramáticas, a estilística ela aparece junto com a semântica, mas é só uma questão de organização. Elas não são juntas, mas por uma questão de organização, às vezes colocam juntas. E a estilística, ela está presente em todos os momentos que a gente se comunica. Porque quando a gente se comunica, a gente escolhe o tipo de texto. Então, é uma conversa pessoal, você vai mandar um SMS, um e-mail, um WhatsApp, que hoje em dia a gente tem muito, hoje em dia que a gente manda um WhatsApp, uma carta, que é menos comum, um fax, por exemplo, por aí vai. Aí a variante linguística mais adequada. Então, você está numa linguagem, você está falando com o seu chefe. É um e-mail para o chefe, para o seu chefe. Você não vai colocar uma linguagem extremamente informal, né? Você cuida com a linguagem. Você tem esse cuidado com a linguagem. Mas se você está falando com uma roda de amigos, é um ambiente mais informal, então você usa gírias, você usa outros dialetos, tal. Aí a escolha das palavras que você faz. Então, oi, olá, se você vai escrever oi, se você vai escrever olá, se você vai colocar um bom dia, por aí vai. Se vai ter humor ou não, essas escolhas que a gente faz. Claros e se vai ser, às vezes, se vai ser claro e objetivo. Se vai ser claro e objetivo, não atrase, por favor, já sairemos, tenha um bom dia. Se você vai ser claro, se você vai ser objetivo, se você vai ser mais subjetivo. Então, todas as escolhas que fazemos para dar, todas essas escolhas que a gente faz para dar riqueza para a nossa expressividade, a estilística estuda isso, é estudado pela estilística. Aí ela inicia os seus estudos na conotação e na denotação, então você estuda a diferença de conotação e denotação. Aí você também estuda aqui as figuras de linguagem, que eu também pretendo, vou fazer uma aula sobre figuras de linguagem, que é um conteúdo bem interessante de se falar, e extremamente, que eu acho bem importante se falar. Vai ter aula aqui, só aguardem, que vai ter. Que elas se dividem em figuras de palavras, de som, de pensamentos e de construção. Que acho que elas são muito utilizadas no cotidiano, muito utilizadas no cotidiano, que você vê muito em texto como poemas, músicas, que são textos que tendem mais para a subjetividade, que você vai ver menos, que as figuras de linguagem você vê menos em textos mais objetivos, como um artigo de opinião, você vê menos figuras de linguagem. Uma dissertação, você vai ver menos figuras de linguagem. Um artigo acadêmico, você vai ver, não vai ver figuras de linguagem, porque são textos mais objetivos. E quando você estuda, facilita bastante o conhecimento de interpretação textual. É importantíssimo que você estude as figuras de linguagem. Assim, porque elas fazem, porque hoje em dia você vê muitas pessoas, alunos que às vezes não estudam as figuras de linguagem direito, aí sai e complica. Pessoas que não sabem entender ironia. Ironia e sarcasmo é o campeão, assim, que as pessoas não entendem. Que às vezes a pessoa faz um comentário na ironia e o povo vai tacar pedra na pessoa nos comentários, só que as pessoas não entendem que foi uma ironia. Vou dar um exemplo aqui disso. Outro dia eu estava no Twitter, que às vezes eu acesso o Twitter, aí teve umas aulas, e aí com a alta dos preços das coisas, não tá dando. Na época que os preços subiram muito, aí não estava dando para comprar alimentos, as pessoas não estavam conseguindo pagar as contas, que é uma situação que o Brasil está vivendo. Aí uma moça, ela foi no Twitter e comentou assim: Nossa, gente, como assim não dá para viver com o preço do salário mínimo? Nossa, vocês estão reclamando de barriga cheia, né? Dá sim para viver. Tá suficiente, nossa, para fazer isso ainda dá sobra. Ela foi irônica no comentário, na postagem que ela fez. Ela não estava falando realmente que. Ela não estava falando de verdade, ela estava sendo irônica, que
estava fazendo uma ironia, que é quando você expressa ao contrário do que você quer dizer. Então, quando você diz: "Nossa, você falou uma bela mentira". Você achou a mentira bonita? Não, você foi irônico. Assim: "Nossa, falou uma boa de uma mentira, né". Nessa situação, ela foi irônica, e as pessoas não entenderam que ela estava sendo irônica e começaram a massacrar ela nos comentários, na postagem que ela fez. Gente, por isso, massacrar que não entenderam a ironia. Então, estudem essas figuras de linguagem de verdade, para que vocês tenham uma compreensão melhor depois. Interpretação textual, que é um dos problemas grandes que eu noto hoje em dia, é que as pessoas leem pouco e não sabem interpretar. Muitos interpretam mal as coisas e isso dá problema. Aí na estilística você também vai estudar as funções da linguagem, que você vê lá, a função referencial, a expressiva, apelativa, poética, fática e metalinguística. Aí aqui, importante, não cometa o erro para você não comete, gente, o erro de você focar em apenas uma parte da gramática e esquecer de estudar as outras. Porque na língua portuguesa, um conteúdo complementa o outro. Então, se você não entende o conteúdo de morfologia, provavelmente você não compreenderá um conteúdo de sintaxe. Então é importante que você estude todos os conteúdos da gramática e não foque, vai estudar só morfologia e não estudar o resto. Não, estude morfologia, foque na morfologia. Quando você tiver uma boa já estiver seguro, você vai passar para outra parte. É assim, aquela coisa, ter o equilíbrio. Não estudar todas as partes desordenadamente, tudo de uma vez, mas também não estudar somente uma parte. Ter esse equilíbrio. Foca numa parte. Tá seguro? Passa para outra parte. E quando você estiver seguro de tudo que você aprendeu, você pode focar em apenas uma parte para aprofundar melhor. Tipo, tá seguro, estudou tudo, ai, não, estudei tudo, mas eu acho que eu preciso focar um pouco mais em concordância verbal, porque eu gostaria de ver mais as regras, porque eu acho que eu preciso de um aprofundamento melhor. Então faça isso, depois que você estudou tudo, tal. Agora eu vou dar dicas boas de estudo, dicas assim, aquelas dicas espertas de estudo, assim, que eu acho que é um caminho bom para você estudar, dicas assim para te ajudar. Assim, dicas como você vai estudar gramática, dicas práticas mesmo para você estudar, assim, na hora que você for estudar, sentar para estudar. Dica um: leia o conteúdo. Então, gente, não tem outro caminho. Pega uma gramática, tira um tempo para você estudar, leia o conteúdo, concentre-se, tente absorver ao máximo que você lê. Pega ali e tenta absorver ao máximo que você lê. Lê com atenção, senta ali e fala: "Não, vou tirar", vamos supor, vou tirar 1 hora para estudar. Sim. Senta naquela 1 hora sem distração, lê o conteúdo. Pega ali, sem distração, focado e leia. Assim, pega uma gramática. Assim, para quem está começando a estudar, gramáticas que eu recomendo para quem está começando a estudar. A gramática, eu não vou lembrar o nome agora. Nova Gramática do Português Contemporâneo, que é do Cunha e Sintra, do Celso, a gramática do Celso Cunha. Ela é muito boa, porque ela não é muito difícil para quem está começando, do que se você for pegar uma do Segala. Se quem está começando for pegar uma do Segala, ela é muito difícil, não recomendo. Mas a gramática do Celso Cunha, ela é muito boa. A gramática para concursos do Fernando Pestana também é outra que eu gosto bastante, que às vezes eu pego para consultar e tem uma linguagem muito boa. Ela é incrível, assim, vale muito a pena usar essas 2. Vale muito a pena, depois se vocês quiserem eu posso até olha o depois, olha a descrição que vai ter um presente para vocês aqui, assim que vou
Vocês vão gostar do que eu vou deixar ali na descrição para vocês. Segunda dica, faça anotações. Então você leu, faz anotações do que você leu, esquematiza, porque quando a gente escreve, de preferência à mão, a gente é um processo de aprendizagem, escreva à mão, faça anotações, tira aquele momento ali para você anotar, que eu particularmente prefiro anotar à mão, no computador não dá certo. Então você vai lendo ali, vai grifando o que você achar importante, conceitos importantes, palavras-chaves, que vão te ajudar a entender o que você vão te ajudar a entender aquilo que seja importante, que vai te ajudar a entender. Não anota tudo, não é para pegar a gramática e copiar ela inteira. Se você fizer isso, você não vai estar fazendo anotações, você vai estar fazendo uma cópia literal da gramática e isso não vai ajudar. Então anota aquilo que você achar importante, o conceito-chave, sei lá, tá lá estudando o que é um advérbio, um conceito importante, você anota. E terceira e última dica, prática, gente. Que a gente tem muito esse costume, tá estudando a gramática, aí estuda tudo e vai fazer o exercício. O exercício é bom, ele ajuda a fixar? Ajuda. Mas, eu acho que mais do que você fazer um exercício, é você praticar. Você utilizar o que você aprendeu na prática, que isso vai te ajudar a fixar o conteúdo da melhor. Então, muitos conteúdos que eu aprendi, assim, quando eu comecei a praticar, usar na prática, eu aprendi. Então, tipo, crase. Quando eu aprendi, eu tinha muita dificuldade, crase e vírgula, eu tinha dificuldade no começo, quando ia usar onde colocar a vírgula, tal, mas depois eu comecei a escrever, eu estudei as regras, e aí eu comecei a usar, aplicar as regras, escrever, aplicar. Já não, chegou um ponto que já ficou mais natural. Hoje em dia eu já consigo usar a vírgula de uma forma natural, assim, de uma forma melhor, sem ter muitas dúvidas, a crase também. Então, treina a escrita, aplicando o que você aprendeu na prática. Então escreve. Estudou? Escreve à mão, tenha o hábito de escrever à mão. O hábito de escrever um diário, isso ajuda. Mas assim, não precisa ser um diário, assim, igual você vê nos filmes lá, "Ai, querido diário, tal, tal, tal". Mas ter um diário, você fazer anotações, sei lá, se você quiser, escreve como foi o seu dia. Ter esse hábito de escrever à mão, porque quando para você aplicar o que você está aprendendo, seus conhecimentos gramaticais num texto, que vai chegar uma hora que vai ser natural você fazer a concordância dos verbos, o acento, a acentuação, a cra o acento grave, você vê onde ocorre crase, onde não ocorre a vírgula, vai ficando mais natural. Chega uma hora que você vai internalizando isso e fica natural, assim, você já não tem mais tanta dificuldade. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês como você estudar, que isso direcione vocês como estudar a gramática. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou procurar aqui embaixo, que eu vou procurar atender da melhor forma para ajudar vocês. O meu objetivo aqui é ajudar e mostrar que a gramática ela pode de uma forma mais simplificada. Então, se você gostou dessa aula, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sininho e compartilhe essa aula para ajudar mais pessoas, direcionar mais pessoas aqui, direcionar mais pessoas nos estudos. Divulga o canal aqui, porque vai ter muita coisa boa vindo por aí, aulas muito boas para vocês. Então é isso, um abraço, que Deus abençoe muito vocês e até a próxima aula. Um abraço.